Foi durante a primeira missa campal, celebrada em 11 de março de 1934, num altar provisório em uma clareira da mata, que o bispo de Jacarezinho, Dom Fernando Tadei, consagrou a primeira paróquia de Londrina ao Sagrado Coração de Jesus. Temos, desde então, o próprio amor como nosso padroeiro. O Sagrado Coração de Jesus é a expressão do amor de Deus, não distante, mas um amor que se encarnou e caminha conosco. No Arquidiocese Entrevista de hoje, o assessor do Apostolado da Oração, Padre Paulo Henrique Alencar, fala sobre a devoção àquele que é o padroeiro da Arquidiocese, da cidade e da Catedral Metropolitana de Londrina, celebrado neste dia 24 de junho. No Arquidiocese Entrevista, Padre Paulo Henrique Alencar. Olá, bem-vindos ao Arquidiocese Entrevista. Junho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, nosso padroeiro. Por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje com o Padre Paulo Henrique Alencar, que é o pároco da paróquia São João Batista de Bela Vista do Paraíso e assessor do Apostolado da Oração. Olá, Padre Paulo, muito obrigada pela sua presença. Que alegria poder compartilhar com vocês um pouco das experiências junto à devoção ao coração de Jesus e ao apostolado da oração. Para a gente começar, Padre, qual é a relação do apostolado da oração com o Sagrado Coração de Jesus? Então, o apostolado da oração, ele se dá com o desejo de alguns seminaristas jesuítas para propagar a fé. Mas eles ainda estavam no tempo de formação e ainda não era possível isso ser realizado a eles. Então, o padre que os orientava colocou a eles algumas orações como oferecimento diário, algumas coisas para que eles pudessem, nesse tempo de formação, se preparar para depois assumir a missão que eles tinham e de chegar às outras pessoas. E o apostolado, então, abraçou de forma muito especial a devoção ao coração de Jesus como um meio oportuno para alcançar as pessoas. Então, o apostolado da oração, e depois organizado nas paróquias, essa devoção foi crescendo, mas o apostolado da oração, ele não se restringe apenas ao culto do Sagrado Coração, ele tem uma mensagem, uma dimensão muito apostólica, mas ele é o mais conhecido dentro da Igreja por cultivar essa questão da devoção ao coração de Jesus, trazendo isso e organizando isso nas arquidioceses, dioceses, nas paróquias em toda a Igreja. E hoje o apostolado da oração é a rede mundial de oração do Papa. Isso. Então, essa dimensão que a gente diz apostólica, de trabalho na Igreja, o Papa Francisco, de forma especial, os papas já tinham trazido isso, então tem a dimensão do culto ao coração de Jesus, mas também essa dimensão de intercessão pelas necessidades da Igreja, e daí agora essa nomenclatura, essa é um pouco mais atual, rede de oração mundial do Papa, o rede mundial de oração, e daí então o Papa coloca as intenções que ele, a cada mês, então é rezado junto com o oferecimento diário. Então o apostolado da oração já traz essa oração para ser feita e junto com isso é colocado as intenções. Então cada mês ele já organiza isso no final do ano, então pelas famílias, pelos jovens, pela questão ecológica. Então várias questões que estão no coração da Igreja e do Papa são confiadas ao apostolado da oração como essa rede de intercessão e para ficar atento às necessidades da Igreja também. Padre, quando que nasce na Igreja a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Essa questão da devoção, na verdade, ela já tem uma longa data, ela foi vivida por alguns de forma, vamos dizer assim, particular ao longo dos anos. Ela vai ganhar maior expressão a partir de Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII, então aí ela ganha mais força, porque daí tem as manifestações e as revelações do Sagrado Coração de Jesus a ela. E depois o apostolado da oração, então, auxilia para que isso se torne mais organizado nas comunidades, nas paróquias, para toda a Igreja. Então, essa questão de um culto público. Então, a gente pode dizer que, a partir do século XVII, ela ganha maior expressão, e daí no século XVIII, até a encíclica, depois a Auriete Sacco, ela vai celebrar 100 anos, em 1956, então 1856, a Igreja tem essa questão oficial de tornar esse culto aceito e propagado no seu interior. Qual é o aspecto central do culto ao Sagrado Coração de Jesus? Então se fala do amor de Jesus Cristo, o amor de Deus por nós, esse amor encarnado. Então não é um amor teórico, mas um amor muito concreto. E eu vou entrar aqui quando a gente pensa nessa questão do amor para a gente
aprofundar um pouco do significado dessa questão do amor, porque a gente tem muito em conta hoje a palavra amor, mas como um sentimento e às vezes muito vago, ou a questão apenas de uma coisa de momento, uma questão de uma paixão repentina que surge. E a gente vê nesse sentido que o amor, especialmente no culto do Sagrado Coração, não é esse tipo de amor raso. Há uma expressão muito importante nos textos bíblicos que diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então esse amor se torna um compromisso com os seus. E um compromisso que passa por uma relação, por uma experiência e por um tempo vivido, um tempo de convivência. Não pode dizer que ama quem não vive junto, quem não tem uma relação com o outro. Então o amor também de Deus passa por isso e quer nos ajudar. Então a gente pode pensar que o amor de Deus cultivado no Sagrado Coração de Jesus, por isso a gente vê a imagem do Sagrado Coração de Jesus com esse peito aberto, então para mostrar dessa grandeza do amor que ele tem, um amor que até transborda e um amor que sustenta o nosso amor, um amor que se faz compromisso nas alegrias e nas dificuldades da vida. Até interessante, tem uma história que se diz que o pai e o filho estavam andando por uma igreja e viram uma imagem do Sagrado Coração. E o filho perguntou ao pai: pai, por que Jesus está com o coração aberto? Por que o coração dele está para fora? Eu penso que é uma pergunta interessante que as crianças às vezes podem fazer aos pais. Gostaria de saber a resposta que cada pai daria a essa questão. E diz que o pai respondeu ao filho: o filho, ele tem o coração para fora, ou o peito está aberto, porque ele amou muito, ele amou demais, por isso é como se o coração não cabe dentro do peito, então o coração é maior. E o filho pergunta ao pai: pai, isso dói? E o pai diz: sim, amar de verdade dói, amar de verdade até o fim, amar de verdade é cuidar do outro quando o outro não está bem. Então o culto do coração de Jesus, a gente pode pensar que é uma escola para nos ensinar essa questão do amor, não apenas como um sentimento, mas como uma experiência de fé e de seguimento, que leva a um compromisso com aqueles que estão à nossa volta, com o próprio Deus e com a sua igreja. Então, a gente pode dizer que o culto ao Sagrado Coração de Jesus é um culto ao amor de Deus. Sim, um culto ao amor de Deus, e aqui eu diria assim, que se encarnou, um amor que não ficou longe, distante de nós. É interessante, por exemplo, quando nós temos os textos bíblicos e os profetas do Antigo Testamento falam desse amor, mas que vai se tornar pleno em Jesus. Então se tornou acessível. E aqui a gente toca um dos pontos centrais da nossa fé, que é a humanidade de Cristo. 100% humano, 100% divino. Então, de fato, nesse amor de Deus que enviou o seu Filho, o apóstolo João vai até usar essa expressão: Deus é amor. É a identidade dele, como relação, como entrega. E daí, nesse sentido desse Deus amor, um amor que caminhou conosco. Um amor sem o qual nada nessa vida vale a pena ser vivido. Uma vida sem amor, de nada vale. Paulo, nas suas cartas, vai escrever isso no hino ao amor, por exemplo. Se eu fizesse tantas coisas, mas não tivesse amor, nada seria. Então, é o amor de Deus que é o centro, até do querigma, quando nós falamos do anúncio de fé. Começa exatamente pela paixão, morte e ressurreição. Mas o que tem nisso? O amor. Alguns santos dizem, o que prendia Jesus à cruz não eram os pregos, mas era o seu amor, que o colocou ali. O amor ao Pai e o amor a nós, para nos salvar. Então, um amor de salvação. O centro da espiritualidade cristã é realmente o amor, e por aí dá para a gente ter uma dimensão do que é ser devoto do Sagrado Coração de Jesus, a importância dessa devoção para a nossa igreja e para todos os fiéis. Sim. Eu gostaria, me veio à memória agora, né? Eu lembro que um padre Mauro Pedrinelli, uma pregação estava fazendo, e ele perguntava à comunidade: qual é o sinal do cristão? E alguns diziam: a cruz. E ele dizia: não foi isso que Jesus disse, pela cruz me reconhecereis, mas pelo amor com que vocês vivem, vocês serão reconhecidos. A cruz e o lava-pés são expressão, por exemplo, desse amor. E aí, quando a gente fala dessa devoção ao coração de Jesus, para toda a comunidade de fé, para os cristãos, é com que a gente não se acostume. É quando a gente medita no amor de Jesus e olha para o seu peito aberto, é pedir a Deus a graça de viver também uma vida generosa. Então, ao olhar para a cruz,
porque o texto também diz isso, né? Em Jesus, João, o apóstolo João vai dizer, olharão para aquele que transpassaram. Por isso que nós temos nas nossas igrejas o crucificado, e o coração de Jesus também nos ajuda a entender essa mensagem, então, e de ser provocados por ela. Que a gente não se costume com essa questão do amor. Falar dele, às vezes está muito diluído hoje, mesmo dentro da Igreja Católica. A gente percebe que as pessoas falam muito, mas as suas vidas, às vezes, não são transformadas. Ou às vezes se fala, porque todo mundo fala num senso comum, mas sem ter feito uma experiência com esse amor. E uma experiência até em primeira pessoa, que a gente pode dizer assim, o amor de Cristo mudou a minha história. O que eu era antes de experimentar esse amor e o que eu sou depois. Esse amor me salvou. O que sou eu sem esse amor? Como eu daria conta de cuidar da minha família, do meu casamento? Como eu daria conta de viver numa comunidade se não fosse a experiência do amor que me sustenta? Por isso, essa centralidade eu gostaria de reforçá-la aqui. E é um amor que Deus nos ama e isso gera algo em nós. Tem uma expressão de um santo que diz, agora não me recordo qual santo, mas ele diz, amor com amor se paga. Então, o amor de Deus sempre antecipa-se ao nosso e não espera, não é por méritos, ele ama e ponto. E daí nos provoca a dar essa resposta, que a gente pode dizer assim, então, uma resposta que vem pelo culto e pela devoção, então, pela oração. E quando eu falo oração, também eu gostaria de aprofundar esse ponto, porque a gente às vezes fala de vida de oração e a gente vê que diante das correrias do dia a dia hoje, alguns se restringem a orações muito superficiais e básicas. Não que elas não sejam importantes, mas aqui a oração passa por relacionamento, e a gente poderia dizer diálogo. Tem orações que são monólogos. Então as pessoas falam, imagina que triste, alguém fala com você, daí quando você vai falar a pessoa vira as costas e vai embora. Às vezes tem orações que são assim, monólogos. Então a resposta primeira é um tempo que você dedica diário para estar na presença de Deus, para falar com Ele e para escutá-lo. E eu falo, às vezes as pessoas, mas padre, eu não escuto essa voz de Deus, como seria? Não, faz silêncio então. Essa questão de desacelerar. E daí depois você vai perceber que Deus tem os seus sinais, a sua presença, então, diria pela oração no primeiro momento. Depois, a gente diz também, então, um tempo para estar diante de Deus, um tempo para estar com a comunidade de fé, porque tem que tomar cuidado também, hoje tem essa coisa muito individualista, então eu e Deus, não. Então, o amor concreto passa por uma experiência em conjunto. Eu falo que dá mais trabalho viver junto, mas quando a gente chega é muito melhor. Demora-se um pouco mais para chegar a algum lugar juntos, mas quando se celebra essa chegada juntos é muito melhor. Então, uma dimensão orante e depois uma dimensão que a gente poderia chamar apostólica. Então, de generosidade, diante da gratidão do amor de Deus por mim, eu quero compartilhar esse amor com os demais. E aqui a gente poderia pensar, fazendo visitas a alguém que está enfermo, alguém que está afastado, vivendo santamente o meu trabalho, vivendo e fazendo bem todas as coisas. Depois, o auxílio na comunidade de fé naquilo que lhe é pedido ou naquilo que lhe é apresentado como necessário. Então, esse amor como resposta do nosso coração, exato, ele não fica apenas uma questão sentimental. Às vezes há esse risco. Eu amo tanto Jesus, mas como concretamente isso aparece na minha vida? Como o senhor comentou, em 1956, o Papa Pio XII publicou uma encíclica sobre o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Fala um pouquinho dessa encíclica para a gente, padre. Então, a encíclica é chamada, no termo latino, Aurietis Aqua, que é um texto do profeta Isaías, então, que fala, tirarei água, né? Aurirei água, então eu beberei de uma fonte que brota. Então, a gente percebe mesmo nesse contexto do culto, e o Papa Pio XII trata disso na encíclica, que a expressão tirarei água é muito concreta na vida das pessoas. Imaginar que quando falta água, quando falta chuva em tempos de seca, é muito difícil se viver. E os profetas no Antigo Testamento fizeram essa comparação de momentos que o povo de Deus passou como um tempo de grande aridez, grande dificuldades, desânimos, tribulações, conflitos internos. E diz então, os profetas trazem essa esperança para o povo para que não desanimem, que Deus faria jorrar no meio de deserto uma fonte de água, na qual eles poderiam beber para renovar as suas forças.
Então o Papa Pio XII trata que essa fonte de água é o coração aberto de Jesus. As promessas se cumprem nele, do seu lado transpassado. A encíclica, então, ela traz esse desejo de aprofundar a importância, no centenário da aprovação da Igreja sobre o culto do Sagrado Coração de Jesus, da importância dessa devoção para os fiéis e para a própria Igreja. Então, quando a gente pensa nessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, uma das coisas, porque ele fala, nós temos alguns santos que são conhecidos, como Santa Margarida Maria Alacoque, a qual foi dada algumas revelações, mas ele vai aprofundar aqui nessa encíclica que a devoção ou a reflexão sobre o amor de Deus, que nós comentávamos antes, ela é muito anterior. Já aparece no Antigo Testamento, vai ter a sua plenitude no Novo e depois alguns santos vão aprofundá-la, a patrística, alguns santos escrevem sobre esse amor. Então tem uma base que a gente fala escriturística, né, das Sagradas Escrituras, uma base patrística, uma base também do magistério, e vai ver que outros papas também confirmaram essa questão da devoção. Para dizer que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela não é uma questão só privada, porque alguns tinham isso de que nos tirará proveito essa devoção para a Igreja. Não parece uma coisa, ele até coloca isso, né, na época, uma coisa um pouco sentimental demais? Não parece uma coisa para mulheres, essa questão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? E ele vai dizer, não, ela convém a todo o povo de Deus, a toda a comunidade de fé. Então, dessa devoção se amadurece a própria fé. É interessante, me recordo agora um dos documentos, documento de Aparecida, por exemplo, que ele fala da importância da devoção popular. A devoção popular ajuda a gente a viver uma fé com calor. O Papa Francisco, citando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ele vai dizer, é uma devoção que abarca ao mesmo tempo os santos e místicos, profundos doutores e o povo simples de Deus. Então, a devoção é acessível a todos. Então, é muito interessante isso, e a encíclica, ela ajuda a gente a entender a profundidade dessa devoção e o proveito dela para toda a Igreja. Então, o Papa fala de um certo preconceito que existia e talvez existe até hoje com relação à devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Sim. Alguns, às vezes, talvez releguem essa questão da devoção a uma questão sentimental. Outros, às vezes, assim, a questão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus seria para pessoas de longa data, de longa idade, por exemplo, pessoas mais velhas, ou para mulheres. Não. Então, ele diz aqui, desde jovens, é interessante aqui a gente perceber que, por exemplo, claro, o apostolado da oração, ele abraça de uma forma mais oficial a devoção ao coração de Jesus, mas não está restrita ao apostolado da oração. Então, a gente diz que tem uma pertença que não é assim jurídica, uma ligação, mas que as pessoas podem ter essa ligação, e, por exemplo, famílias, casais, jovens, há um braço, era chamada antiga cruzada na igreja dos jovens, em que hoje é chamado Movimento Eucarístico Jovem. Jovens que têm e vão aprendendo a devoção ao coração de Jesus, que, ao meu ver, é pouco aproveitada na igreja. É interessante porque as próprias lideranças não falam disso, nem sacerdotes, nem leigos, e talvez falte essa ligação entre o apostolado e outras dimensões, que eu diria, por exemplo, coroinhas. A devoção ao coração de Jesus naqueles que servem ao altar. Ou, por exemplo, a catequese, que se aprenda ali. E a devoção ao coração de Jesus está também ligada à devoção eucarística, por exemplo. Então, essa ponte, às vezes, esse preconceito, porque, então eu digo, tanto na questão oração ou culto, então, que a gente pode aproveitar com as gerações mais novas, e uma oração que ela seja mais fervorosa, e depois na dimensão apostólica, de visitas, por exemplo, a visita aos enfermos, a questão missionária, porque o coração de Jesus, nesse sentido apostolado, é o anúncio do amor de Jesus aos outros. Quando o apostolado, por exemplo, utiliza a fita vermelha, essa fita expressa, então, esse compromisso de propagar esse amor. Há uma expressão de Jesus muito bonita que diz, quando eu vier à terra, eu quero inflamar os corações, eu venho para atear fogo nos corações. E como eu desejaria que já tivesse aceso esse fogo. Então, é propagar de fato esse amor. Então, uma dimensão orante, esse preconceito deve ser superado. Eu diria hoje, não diria tanto talvez um preconceito, mas uma visão muito mais rasa ou mais limitada
do alcance que o culto do Sagrado Coração de Jesus, ao Coração de Jesus, poderia ter na vida das pessoas e das famílias. E também o Papa Pio XII fala de riquezas espirituais para aqueles que mantêm essa devoção ao Sagrado Coração e aqueles que propagam essa devoção. Quais são essas riquezas? É interessante, na encíclica, quando ele aponta a questão das riquezas, e a gente poderia pensar, as pessoas conhecem muito as 12 promessas, de forma especial o apostolado da oração tem em muita conta, né, muita estima as 12 promessas, que na verdade foram reveladas a Santa Margarida Maria Alacoque. Mas na encíclica, o Papa fala que para além dessas promessas, essas bênçãos que o coração de Jesus promete àqueles que se aproximam, né, dessa devoção, ele fala primeiro da questão do amor ou da transformação da vida das próprias pessoas. Então, de uma vida talvez muito mais tíbia, uma vida muito mais morna na fé, a uma vida muito mais fervorosa. Então, essa questão de um fervor, essa questão de um compromisso, por exemplo, uma ligação com a própria missa, ele vai falar, por exemplo, a devoção eucarística é fruto do coração de Jesus. O amor à Nossa Senhora é fruto do coração de Jesus. O respeito e a honra dos sacerdotes, e a vivência dos sacerdotes, a questão vocacional, é fruto do coração de Jesus. Então, quando você vive o culto ao coração de Jesus, você acaba então dando mais valor a essas riquezas e vendo nelas uma linha que as une, que é o amor de Deus. Então, elas não estão desligadas. Há o risco de a gente vivenciar algumas coisas na espiritualidade cristã como gavetas. Então, alguns, eu vivencio a devoção mariana, eu vivencio a devoção eucarística, vivencio a devoção, a questão vocacional, vivencio a questão missionária. O amor de Deus no culto ao coração de Jesus une essas dimensões, a gente percebe isso. E, então, a questão orante de forma especial, essa devoção que vai transformando a nossa vida, faz com que a gente vivencie esses outros aspectos com maior profundidade. Então, eu falo que é um caminho, uma via de mão dupla. Então, a oração leva à ação, e a ação, ela não se esgota em si mesma, ela reconduz a questão da oração. Então, a gente poderia pensar, depois também ele coloca essa questão para a própria igreja, que, claro, na sua época, e a gente poderia pensar que passava por algumas dificuldades, a questão do materialismo, a questão do ateísmo, por exemplo, que às vezes afastava as pessoas, né? Uma questão muito racionalista de querer compreender tudo e esgotar. E quando a gente fala de amor num relacionamento, você não busca esgotar a pessoa com quem você se relaciona. É um mistério que você tem a alegria de, à medida que caminha, e aprofundando nesse mistério. Então também traz essa questão de um mistério que pode ser aprofundado e tira um pouco dessa pretensão, né, de querer esgotar tudo ou explicar tudo. Então, a questão dos sentimentos, que também são valorizados, porque em alguma época essa questão da preocupação da igreja e não cair demais com a questão dos sentimentos foi muito para a questão racional, mas acabou deixando de valorizar o aspecto dos sentimentos, que são também importantes, integrá-los com a razão. E aqui ele busca essa integração entre a compreensão da igreja, na sua razão, na sua reflexão, mas também dos sentimentos e da questão simples que alcança as pessoas. O senhor também falou de Santa Margarida Maria Alacoque, que foi essa santa que deu repercussão, talvez, à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Fala um pouquinho pra gente dela. Então, vou até me basear em um livro. Na verdade, existe uma biografia, ela escreve, o seu diretor espiritual pede que ela escreve as suas experiências, e também tem esse livro que vale muito a pena ser lido, mas para hoje eu gostaria de tratar desse outro livro, do padre André Beltrame, e ele faz algumas reflexões sobre elas muito interessantes. São algumas reflexões que são tratadas neste livro, que ajudam a gente a entender um pouco mais a importância dessa mulher para a propagação da devoção ao coração de Jesus. Como eu disse anteriormente, claro, essa devoção já é anterior a ela. Alguns santos já tratavam sobre ela e já tinham refletido em algum aspecto sobre o amor de Deus no seu coração. Mas é com ela, né, a gente pensa ali século XVII, na França, há um desejo dela, primeiro, desde a sua infância, do amor a Deus, ela aprendeu isso na sua família, passa por muitas dificuldades, mas depois acaba entrando na questão do convento e ali realmente ela se realiza na sua vida, vamos dizer assim, de fé, vida cristã. E
O coração de Jesus ela começa com a devoção muito especial à Eucaristia. Né? Nessa devoção que ela tem à Eucaristia, então ela tem essas experiências que a gente diz místicas. O autor aqui, o padre André Beltrame, ele sintetiza isso em 3 experiências. Na verdade, ela teve mais experiências, mas 3 que marcaram muito, diz ele aqui no livro. Uma dessas experiências foi na festa de São João Evangelista, justamente o apóstolo que muito amou, né? O discípulo amado é chamado assim nos textos bíblicos, é reconhecido como João, identificado como João. Então, na devoção à Eucaristia, diante do sacrário, há uma primeira revelação de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, que vai dizer, né, do seu grande amor. Ela tem essa visão de um coração em chamas, né, em cima tem uma chama e uma cruz, rodeado ali também por uma coroa de espinhos, e Jesus se revelando a ela, esse é o coração que muito amou os homens. Então ali, como que gravando, ela já tinha uma experiência desse amor, mas ali, diante de Jesus eucarístico, esse amor é gravado no seu coração. Depois, ali numa festa, né, a gente fala diante do sacrário novamente, nas festas da igreja, ela volta a ter orações ali e é manifestado um segundo momento, uma revelação de Jesus a ela, que daí não fala apenas do amor, mas fala da ingratidão dos homens a esse amor. E de Jesus, olha, o coração que tanto amou, e são aqueles que eram para ser os meus discípulos que às vezes mais ofendem o meu coração, mais ferem o meu coração. E Jesus então pedia a ela um ato de reparação. Ele fala, olha, para corrigir a falta de amor, a indiferença dos corações, o esfriamento na fé de tantos, então se pediu a questão da celebração do seu coração, de se lembrar do amor de Deus nas primeiras sextas-feiras de cada mês. Então aqui essa devoção vai avançando. E depois um terceiro momento, então aí na festa de Corpus Christi, daí Jesus aparece novamente pedindo então essa questão de um culto público ao seu coração por toda a igreja. Então na 8ª da festa de Corpus Christi, uma festa para toda a igreja do Sagrado Coração de Jesus. E daí ela vai relatar isso, né, nos seus livros. Claro, isso não foi fácil de ser aceito primeiramente. Muitas dúvidas pairaram sobre ela nesse momento. Porque a igreja ela é criteriosa sempre, com todas reconhecimento de santos. Sim, então a gente percebe, né, nesse caminho então, das revelações, e ela vai ser provada, né, por exemplo, no convento onde ela está. É interessante porque as irmãs começam primeiro a desconfiar um pouco, porque ela vivia com muita intensidade. E as outras começam, mas por que ela não é como as outras, como nós? Por que ela parece que é tão especial em algumas coisas? Porque Deus revela a ela, a irmã, a Madre Superiora também, com essa questão de uma certa comprovação que precisaria vir com o tempo para amadurecer, para ver se aquilo não era só do seu coração, então coloca para ela. Será que isso realmente vem de Deus? Será que isso não é do inimigo de Deus? Até se coloca assim. Será que é realmente Jesus? Ou será que não é uma fantasia da sua cabeça isso? Santa Margarida vai ficar numa crise muito grande em relação a isso. Ela fala, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Né? E ela então vai, por obediência, respeitar aquilo que as irmãs colocavam. E ela vai começar, né, a falar, Senhor, então não sei mais se isso vem do seu coração, no diário dela está escrito isso também. Eu peço que o Senhor traga para mim alguma confirmação. E numa experiência de fé, Jesus diz a ela, não se perturbe o seu coração, eu vou mandar alguém para te ajudar nesse discernimento. Então vem um padre chamado Cláudio de la Colombière, e esse padre vai ser depois o diretor espiritual dela por um tempo, e ele vai apaziguar o seu coração, como que dizendo a ela, não se preocupes porque isso de fato vem de Deus. O discernimento que você faz em nada contradiz a fé da igreja, mas isso é para que haja um aprofundamento dessa própria fé. Nós recordamos que nesse contexto havia também na igreja uma heresia que estava circulando chamada jansenismo. Então ali na França de forma especial, essa questão dessa heresia, né, colocava em questão algumas práticas devocionais e colocava com muita desconfiança a possibilidade do homem ter acesso a Deus. Tanto é que colocava, não, o homem é muito pecador,
Somente a graça de Deus salva, então uma heresia que teve influência do protestantismo. E daí, por exemplo, vinha, não, então para você comungar, você deve estar em estado muito de graça. Então, se você não comungar estando em estado de graça, você deve se afastar. A confissão também. E daí, a igreja depois até vai dizer isso, né? Pelo menos comungue uma vez ao ano, né? Se confesse uma vez ao ano, porque as pessoas pararam de buscar os sacramentos por não se acharem dignas. Então, a devoção ao coração de Jesus, vamos dizer assim, e através de Santa Margarida foi utilizada como um instrumento para mostrar às pessoas que justamente porque elas estão a caminho, que elas precisam recorrer ao amor de Deus e aos sacramentos, por exemplo. Depois, o padre até coloca isso aqui, Padre André. Por que ela foi escolhida para propagar essa devoção? Uma mulher dentro de um convento num canto da França. Tinham tantos pregadores e santos reconhecidos na França, grandes pregadores e bispos que a eles poderiam ser dadas essas revelações. Por que a ela? É interessante como Deus trabalha, não? E aqui o padre traz essa resposta, porque geralmente Deus escolhe os instrumentos mais simples, as pessoas que são mais humildes, para mostrar que de fato a obra é dele, que não vem da erudição humana. Em geral, a gente vê também isso nas revelações marianas, são escolhidas pessoas muito simples, às vezes até muitas crianças, para mostrar que exatamente a mensagem é autêntica, porque por si mesmas as pessoas nunca teriam condições de chegar aos ápices daquela revelação que a elas foi feita. Então é bonito como Deus age nos corações das pessoas simples. E claro, com o pedido do culto público que foi feito, isso é encaminhado. Primeiro, ela e o padre Cláudio, né, a Santa Margarida e juntamente com ele, vão fazer essa consagração. Depois, ao convento no qual ela está, ela é depois designada como mestra de noviças, e as dúvidas que pairavam sobre a devoção vão sendo superadas, porque se mostra a autenticidade da fé, da vivência e do testemunho que é dado junto às demais irmãs. Depois é feita uma estampa desse coração, é levada aos bispos, né? Então depois começa a questão da França, né? E outros lugares também, a questão da devoção, ganhar essa questão de um corpo, vão ganhando ofícios litúrgicos, orações, até que a igreja em 1856 de fato aprova isso, né? Vamos dizer, então tem um longo caminho para amadurecer e dar essa permissão, mas já vinha, então isso com bispos, aprovações eclesiásticas correndo. Por isso a gente fala que é um rio, até o Papa Pio XII coloca isso na encíclica Aurietis Aqua, que transpôs os obstáculos que foram lhe colocados. E esse culto hoje, a igreja do mundo inteiro celebra o Sagrado Coração de Jesus na oitava de Corpus Christi. Sim. Também o padre aqui, André Beltrame, nesse livro ele coloca isso. É interessante que esse culto do coração de Jesus, que até o século XVI, de forma especial com Santa Margarida Maria Alacoque, era dado a algumas pessoas, agora é dado acesso a todos, né? Então essa propagação foi ganhando corpo na igreja. Então o apostolado da oração abraçou, como eu dizia, de forma muito carinhosa esse culto para propagá-lo, mas não somente o apostolado, mesmo pessoas que não estão ligadas diretamente ao apostolado também participam das missas nas primeiras sextas-feiras do mês e participam nessa festa do Sagrado Coração de Jesus em todo o mundo. Claro, para a nossa arquidiocese isso ganha uma cor especial, porque é o padroeiro da nossa arquidiocese também, né? Então a catedral, né, chamada também Catedral do Coração, nós vemos isso, o convite a cada um de nós ao nos aproximar nessa igreja mãe da arquidiocese é escutar ali o pulsar do coração de Jesus e fazer com que esse pulsar alcance as outras pessoas que às vezes já não experimentam mais isso consigo. Então, a gente diz assim, dessa atualidade, então, dessa devoção para toda a igreja, que também vai nos ajudando, e a gente pensa isso no magistério do Papa Francisco, a viver essa fé com alegria. É uma questão interessante que o Papa tem colocado no seu magistério, a alegria do amor, a alegria do Evangelho. Então, resgatar essa alegria da fé vivenciada para a própria evangelização. Então, uma evangelização com coração, fazer as coisas com amor, com grandeza até aqui, com generosidade, um amor não raso, mas um amor que transborde. E depois a santidade. O Papa escreveu uma outra encíclica chamada Alegrai-vos e Exultai, que trata sobre o tema da santidade. E quando eu acompanho, por exemplo, tantos homens e mulheres, claro,
por estar ligado ao apostolado da oração, eu digo mais diretamente ao apostolado, mas na paróquia, não somente ao apostolado, a toda a comunidade de fé, muitas pessoas que vivem a santidade apoiadas nesse amor de Deus. O que as ajuda a amar as outras pessoas na enfermidade, por exemplo, é o amor de Deus. E a devoção ao coração de Jesus se torna descanso para as pessoas que estão também cansadas. No Evangelho de Mateus existe essa expressão: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então muitas pessoas experimentam isso não apenas com uma palavra, mas com uma experiência concreta no trabalho pastoral que realizam. Então pessoas que às vezes têm ali 70, 80, 90 anos e estão empenhadas no seu trabalho apostólico, ou mesmo na enfermidade, dando testemunho da sua fé. Quando a gente olha para o próprio Papa, é interessante porque avançado em idade, mas jovem interiormente, uma força espiritual interna que vem então desse amor experimentado. Para nós, quando falamos aqui então do coração de Jesus que nos renova, para que a gente possa trabalhar, servir e amar a Deus com todo o coração. Então, já encaminhando para o final, como ser um devoto ao Sagrado Coração de Jesus? Como prestar culto ao Sagrado Coração de Jesus hoje? Então, alguns passos que a gente poderia dizer, né? Então, um deles, eu começaria por essa experiência, né? Eucarística, a devoção eucarística. A gente está muito ligado, né? Do coração de Jesus, na última ceia, brotam esses dois presentes para a igreja, o sacerdócio e a Eucaristia. Então, a primeira coisa, a adoração. Dedicar um tempo na sua comunidade de fé, ou mesmo pessoalmente, estar diante de Jesus eucarístico, ali no sacrário, em adoração, depois participar com o apostolado da oração quando é possível, mas quando não, com outros movimentos também dessa questão da adoração. Depois, um segundo momento, a gente poderia dizer a questão da primeiras sextas-feiras do mês. Penso que também a questão do culto ao coração de Jesus, para não se restringir a uma festa do ano, ela é importante como fonte, mas que perpasse toda a vida e todo o ano, então, todos os meses. Recordar essa liturgia que fale desse amor de Deus, que enfatize ele, então, as primeiras sextas-feiras de cada mês. Depois também a gente falava desse ato de reparação. Então, há uma expressão que eu gosto muito, né, rezada inclusive acho que no terço, que diz: Senhor, eu creio, adoro, espero, te amo, peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperem, não te amam. Às vezes esse mundo que anda frio, nós cristãos não somos convidados a nos desesperar diante das dificuldades que nós vemos, mas entregá-las a Jesus, para que Ele possa alcançar aquilo que a gente não alcança e possa vencer a frieza ou a dureza do coração, as indiferenças e as dificuldades que a gente vê mesmo internas na igreja. Então, essa questão da reparação, penso que também é um ponto importante. Depois, também para viver essa questão do culto ao coração de Jesus, eu diria um compromisso de fé, eu diria talvez semanal ou mensal, de apostolado, de visita a alguém. Algumas pessoas mais padre, nesse contexto, por exemplo, de pandemia, como a gente pode fazer? Eu falo, ligue para alguém, fale com alguém, né? E não só para pedir coisas. Às vezes as pessoas ligam só para, eu preciso de alguma coisa que você faça. Não. Ligue para alguém para saber como essa pessoa está. Ou fale a ela do amor de Deus. Penso que precisamos muito desse anúncio, um anúncio desinteressado, inclusive. Aqui se vive concretamente a questão do apostolado da oração. E eu ainda gostaria de dar um toque familiar a essa devoção, dizendo então em família, né, renovando, por exemplo, o amor na aliança conjugal, né? Então, Senhor, um dia esse amor que foi prometido no casamento, o sim que foi dado, por exemplo, quando foi gerado um filho, então que esse sim, o amor de Deus, nos ajude a sustentar esse sim a cada dia, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o mundo fala de um amor até a metade, até a primeira dificuldade. O amor de Deus não, ele vai ao extremo e vence as dificuldades. Então, esse amor vivido em família, em comunidade, na igreja, eu diria, não abandonar a igreja nas suas dificuldades, não abandonar o casamento e a família nas suas dificuldades, mas pedir ao coração de Jesus que nos dê força para superar essas dificuldades. Padre, é o que o senhor quer acrescentar? Uma mensagem final? Agradeço primeiro a oportunidade, né? São tantas coisas que a gente vivencia nos anos que agora eu estou, né, caminhando com o apostolado da oração, então me aprofundei ainda um pouco mais nessa questão da devoção ao coração de Jesus.
Há uma das promessas, e eu falaria assim, primeiro a experiência que eu faço, que é aos sacerdotes. As promessas do coração de Jesus, elas alcançam a todos. E a última delas fala até da vida eterna. Mas eu diria, então, no primeiro momento da questão dos sacerdotes, que diz: darei aos sacerdotes que cultivarem essa devoção a força e a autoridade, a unção para tocar os corações mais endurecidos. Eu falo que eu me sinto ainda como discípulo, né? Às vezes como Pedro, um pouco mais cabeça dura. E daí Deus não tem desistido de mim, né, nesse ministério. Eu vejo que estou indo para os meus 10 anos de sacerdócio e eu vejo uma transformação que tem acontecido ao longo dos anos. Eu já não sou mais o mesmo padre que eu era no primeiro ano que eu era sacerdote. E para mim é uma alegria, né? Para mim foi um presente agora estar como assessor do apostolado da oração, porque eu vejo um carinho muito especial de Deus quando nos traz perto do seu coração. Primeiro porque eu penso que a gente era talvez muito terrível, e ele falou, então vou ter que trazer para perto para ajudar a endireitar. Mas ver essa esperança na igreja, nos sacerdotes, na questão vocacional. Então, pedir ao coração de Jesus, a gente parece que peça por algumas crises na igreja, algumas dificuldades, e eu vejo as pessoas se desesperando, e eu vejo muita confiança, né, com muita esperança também, o olhar para o coração de Jesus para ver que a obra é dele e que a gente deve colaborar para essa obra e anunciar o seu amor. Então, como padre, primeiro eu me sinto muito feliz, né, por chegar aos 10 anos, me aproximar desses 10 anos de sacerdócio, com essa missão de propagar o amor do coração de Jesus e estar próximo do apostolado da oração de pessoas com tanta fé e experiência. Eu acho que na igreja a gente deve valorizar a experiência dos que vieram antes, né? E acolher aqueles que estão chegando, mas com a experiência dos que vieram antes. E depois pedir às pessoas, né, que se aproximem dessa devoção, né, que a propaguem. Se for possível ter uma estampa do coração de Jesus na sua casa, né? E a gente via muitos antigos que tinham isso, é um convite para que a gente também tenha. Aqueles que puderem ter o manual do coração de Jesus, então o apostolado de forma especial tem esse manual, se aqueles que puderem se aproximar do apostolado da oração nas suas paróquias, onde não tem, que possam organizar para que se tenha, mas mesmo aqueles que não participam diretamente do apostolado, que conheçam as orações e a riqueza, né, da devoção ao coração de Jesus, que existe também nesse manual. E por fim, essa questão desse amor, né, que eu falo assim, a Deus e à igreja, né? Então, que a gente possa crescer nesse amor cada dia mais. Quando há um grande amor, as dificuldades são superadas. Se falta amor, a gente vê que há muita lamentação, muita reclamação. Eu acho que se a gente crescer no amor, como diz Atos dos Apóstolos, eles eram reconhecidos pela partilha do pão, pelo testemunho, pelo amor que tinham, que nós na igreja possamos ser reconhecidos pelo amor. Que a nossa vida não afaste as pessoas, mas atraia elas ao coração de Jesus. Muito obrigada, Padre, por compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa devoção que precisa ser mais conhecida e amada por todos nós, né? E para a gente encerrar, então, deixa a sua bênção. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que, por intercessão do Sagrado Coração de Jesus, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Ó Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.